Bom, está gravando. Boa tarde a todos. Vou colocar aqui para compartilhar a tela. Então, o tema da nossa aula hoje é a função química sal, função química inorgânica sal. O que seria um sal? Uma das definições. Sal seria o produto da reação de um ácido com uma base. Então, se você tem a reação de um ácido com uma base, forma sal mais água. Então, se a gente olhar aqui, ó, a função química inorgânica sal, então o cátion, o sal ele é formado pelo cátion e pelo ânion. O cátion, ele é derivado da base, que a gente viu na aula passada. E o ânion, ele é derivado do ácido. Então, o sal seria, se você pegar um ácido e reagir com uma base, vai produzir um sal mais água. E esse sal, o cátion, né, a carga positiva desse sal é derivado da base. E a carga negativa, o ânion, é derivado do ácido. Tá? Então, o sal como que a gente dá o nome aos sais, né? Então, o sal cujo ânion é derivado de um hidrácido, o que seria hidrácido lá da aula passada? Seria aquele ácido que não tem oxigênio na sua estrutura. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó, HCl. HCl, ele não tem oxigênio na sua estrutura. Se você pegar o HCl e colocar em água, ele libera o íon H+, e o ânion Cl-. Então, pela definição de Arrhenius, ácido é toda substância que em solução aquosa libera íons H+. Então, o HCl é um ácido, segundo Arrhenius. Então, toda vez que a gente tem um hidrácido são aqueles ácidos que não têm oxigênio na sua estrutura. Exemplo, HCl. Todos eles vão terminar com hídrico. Então, a gente pega aqui o elemento vai ser cloro. Então, o nome desse ácido vai ser ácido clorídrico. Ácido clorídrico. Agora, como é que a gente dá o nome a esse ânion aqui, Cl-? Então, se aqui é hídrico, esse ânion vai ser eto. Então, cloro, cloreto. Então, Cl-, a gente dá o nome de cloreto. Então, como é que a gente dá o nome, por exemplo, para o NaCl? Então, a gente chama ele de cloreto. A gente coloca sempre o ânion primeiro, cloreto de sódio. Cloreto de sódio. Então, o ácido ele é hídrico, o ânion vai ser eto. Então, hídrico vai para eto. Então, cloreto de sódio. Cloreto de sódio. Então, é assim que a gente dá o nome aos sais que são derivados de hidrácidos. Vamos pegar mais um exemplo de hidrácido aqui, ó. O HBr. Então, o HBr é um hidrácido, né? Não tem oxigênio na sua estrutura. Então, se você colocar ele em água, ele vai liberar o íons H+, e o ânion Br-. Então, pela definição de Arrhenius, que a gente viu na nossa última aula, ácido é toda substância que em solução aquosa libera o íons H+. Então, como ele é um hidrácido, ele não tem oxigênio na sua estrutura, ele vai terminar com hídrico. Então, o elemento central aqui é o bromo. Então, a gente chama ácido bromídrico. Ácido bromídrico. Agora, como é que a gente dá o nome do ânion referente ao ácido bromídrico? Então, é o Br-, né? Então, de hídrico vai para eto. Então, vai ser brometo. De hídrico vai ser para eto. Então, brometo. Então, se a gente pegar o exemplo aqui, ó, o KBr é um sal.
A gente tem um metal mais um não metal. Então, a gente chama de brometo, sempre o ânion vai ser primeiro, né, o nome. Então, brometo de potássio. Brometo de potássio. Então, é dessa forma que a gente dá o nome ao sal. Mais um exemplo aqui de um hidrácido. HF, o ácido fluorídrico, porque ele é um hidrácido, né? Ele não tem oxigênio na sua estrutura, então ele vai terminar com hídrico. Então, o elemento central aqui é o flúor, então a gente chama de ácido fluorídrico. Ácido fluorídrico. Então, pela definição de Arrhenius, ácido é toda substância que em solução aquosa libera os íons H+. Então, é um ácido, segundo Arrhenius. Então, vai liberar H+, mais F-. Como é que a gente dá o nome a esse F-? Então, de hídrico vai para eto. Então, vai ficar fluoreto. Fluoreto. Então, como é que a gente dá o nome a esse sal aqui, ó? CaF2. Então, a gente tem um metal com um não metal. Então, dá um composto iônico, né? Dá um sal. Então, a gente chama aqui, ó, primeiro é o ânion, né? Então, é o fluoreto, que vem do ácido, de cálcio. Fluoreto de cálcio. Agora, por que fica CaF2? Ó, o cálcio, consultando a tabela periódica, ele está na família 2A. Família 2A. Todos os elementos da família 2A, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, ele perde esses 2 elétrons para ficar com 8 elétrons na camada mais interna e adquirir estabilidade. Então, se ele perde 2 elétrons, ele vai ficar um cátion divalente. Então, vai ficar cálcio 2+. Cálcio 2+. Agora, o flúor. Consultando a tabela periódica, o flúor está na família 7A. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Para respeitar a regra do octeto, ele precisa receber um elétron, para ficar com 8 elétrons na camada de valência e adquirir estabilidade. Então, ele vai formar F-, uma carga negativa. Aí, o que a gente faz? A gente coloca um do lado do outro. Então, a gente pega a carga do um, passa multiplicando e vai ser o índice do outro. A gente pega a carga do outro, né? Passa multiplicando e vai ser o índice do outro. Então, por isso que vai ficar CaF2, fluoreto de cálcio. Então, é dessa forma que a gente dá o nome para esse sal. Mais um exemplo aqui, ó, de hidrácidos. HCN. Ele não tem oxigênio na sua estrutura, então ele é um hidrácido. Se é um hidrácido, ele vai terminar com hídrico. Esse grupo CN, a gente viu ali na aula passada, que é o grupo ciano. Então, vai ficar ácido cianídrico. Ácido cianídrico. Ácido cianídrico. Então, se coloca ele em água, ele libera íons H+, é um ácido de Arrhenius, libera H+, mais CN-. CN- vai, então, de hídrico vai para eto. Então, vai ser cianeto. Esse ânion aqui vai ser cianeto. Se a gente pegar aqui o cobalto, tá? O cobalto. Esse aqui, o cobalto tem carga 3+. Então, a gente pega aqui, ó, o cobalto 3+, mais CN-. Então, o que a gente faz? A gente multiplica cruzado. A carga do um vai ser o índice do outro. A carga do outro vai ser o índice do outro. Então, multiplicando cruzado. Então, vai ficar CO, que é o cobalto, né? Entre parênteses, CN, entre parênteses, né? 3. Então, a gente chama que isso daqui é o cianeto
de cobalto 3. Cianeto de cobalto 3. Por que 3? Porque o cobalto ele tem a carga 3. Alguns elementos, a gente viu na aula passada, alguns elementos a carga dele pode mudar. Pode ser cobalto 2, pode ser cobalto 3. Quando esses elementos mudam a sua carga, aí a gente tem que indicar por algarismos romanos. Então, cianeto, vai ficar cianeto de cobalto 3. Cianeto de cobalto 3. Agora vamos ver aqui ó, o cianeto de cobalto 2. Ó. Ó, o cobalto aqui, ó, ele vai ter carga 2 mais. Ó. Então, cobalto 2 mais, Cn menos. Então, você pega a carga do cobalto, passa multiplicando e vai ser o índice do cianeto. Você pega a carga do cianeto, vai ser o índice do cobalto. Então, ó, CoCN2. Então, ó, você vê que o cobalto aqui tem carga 2, o de cima tem carga 3. Então, a gente chama de cianeto de cobalto 2. Cianeto de cobalto 2. Então, quando o elemento químico, a carga dele muda, tem mais de uma carga, então a gente tem que indicar a carga desse metal por algarismos romanos. E para terminar aqui, ó, os hidrácidos, né? O H2S em água, ele libera íons H+, é um ácido de arrênios, mais S2-. Então, ó, como ele é um hidrácido, ele vai terminar com hídrico. O enxofre, ele muda um pouco o nome, ele vai ser sulfi. Então, vai ser ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico. E o ânion dele, de hídrico, vai para eto, né? Hídrico vai para eto. Então, S2- vai ser sulfeto. Então, vamos pegar o exemplo aqui, ó. O Fe2 e o S2-. Por que o S2-? Ó, porque tem 2H+ aqui, né? Então, a carga dele vai ser 2-. 2- com 2+, para dar neutralidade de carga. Então, a gente pega aqui, ó, o Fe2+ e o S2-. A gente multiplica cruzado. Vai ficar Fe2S2. 2 e 2 você pode simplificar, né? Você pode dividir tudo por 2. Então, vai ficar FeS. Então, como é que a gente dá um nome a esse sal? Então, vai ser sulfeto, né? Porque o S2- é sulfeto de ferro 2. Sulfeto de ferro 2. Sulfeto de ferro 2. Agora, vamos pegar então, a carga do ferro é 2. Agora, quando a gente pega o ferro com carga 3, então a gente pega aqui, ó, o ferro com carga 3 e o sulfeto com carga 2. Então, a gente multiplica cruzado. Então, vai ficar Fe2, S3, Fe2, S3. Então, como que vai ser chamado aqui? Sulfeto de ferro 3. Sulfeto de ferro 3. Então, é dessa forma que a gente dá o nome aos sais derivados de hidrácidos. Agora a gente chegou na segunda etapa da aula de hoje, que tem os ácidos que têm oxigênios na sua estrutura. Estes são chamados de oxiácidos. Então, vou colocar aqui, ó, sal derivado de oxiácidos. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó, o H2SO4. Em água, libera H+, 2H+, mais SO4, 2-. Então, o nome desse ácido aqui vai ser ácido, ó, o elemento central é enxofre. Então, vai ser ácido sulfúrico, porque o oxiácido pode ser ico ou oso, tá? Vamos focar nesse daqui, ó, ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Como é que a gente vai chamar o ânion dele?
Esse daqui, ó, SO4 2-, vamos chamar de sulfato, porque de ico vai para ato. Então, eu coloquei aqui no lado direito, ó, ico vai para ato. Então, vai ser sulfato. Então, como que a gente dá o nome a esse sal aqui, ó? Então, a gente tem o grupo sulfato de alumínio. Então, a gente chama o ânion sulfato de alumínio, que é o metal. O alumínio ele está na família 3A da tabela periódica. Tem que consultar a tabela periódica. Se ele está na família 3A, significa que ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, ele tende a perder esses 3 elétrons da camada de valência para adquirir estabilidade. Então, ele vai formar um cátion trivalente. Então, vai formar alumínio 3+. Então, a gente coloca aqui Al3+, com o sulfato SO4 2-. Por que o sulfato é SO4 2-? Porque ó, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, ó, 2H+, vai dar 2 cargas positivas. Para dar a neutralidade de cargas, tem que ser carga 2-, SO4 2-. Então, o que a gente faz? A gente pega a carga de um e passa multiplicando. Vai ser o índice do outro. Pega a carga do outro e vai ser o índice do outro. Então, multiplicando o cruzado aqui, vai ficar Al2, SO4 3. Então, é o sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio. Mais um exemplo aqui de oxiácidos. H3PO4, que é chamado de ácido fosfórico. O elemento central aqui é fósforo. Então, vai terminar com ico. Então, os oxiácidos podem terminar com ico ou oso. A gente já vai abordar o oso. Vamos ficar no ico aqui, ó. Então, vai ser ácido fosfórico. Então, se colocou ele em água, ele vai liberar íons H+, então é um ácido de arrênios, e vai liberar o ânion, que é o PO4 3-. Por que 3-? Porque ele liberou, ó, 3H+. Então, de ico, ele vai para ato, o ânion. Então, de ácido fosfórico, ele vai para fosfato. Fosfato. Então, o ânion PO4 3-, a gente chama de fosfato. Então, vamos pegar esse sal aqui, ó. Como é que a gente dá o nome a ele? Fosfato, ó, é esse grupo, PO4. Então, vai ser fosfato de cálcio. Fosfato de cálcio. O nome desse sal. Agora, por que a fórmula desse sal aqui é Ca3PO4 2? Porque o cálcio, consultando a tabela periódica, ele está na família 2A. Se ele está na família 2A, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, ele tende a perder esses 2 elétrons na camada de valência para adquirir estabilidade. Então, todos os elementos ali da família 2A vão formar cátion divalente. Então, por isso que o cálcio forma Ca2+. Então, a gente coloca aqui, ó, cálcio 2+, e o fosfato, a gente viu aqui que ele tem a carga 3-. Então, é PO4 3-. PO4 3-. Então, o que a gente faz? A gente multiplica cruzado, né? A carga do um vai ser o índice do outro. A carga do outro vai ser o índice do outro. Então, vai formar Ca3, PO4, 2. Então, é fosfato de cálcio. Então, é o nome desse sal. Ca3PO4 2, fosfato de cálcio. Então, vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. HNO3. HNO3 é um oxiácido, chamado de ácido nítrico. Ácido nítrico. Ácido nítrico.
coloca ele em água, libera íons H+, então ele é um ácido de arrênios. E aí ele vai liberar NO3-. Então, de íco vai para ato. Então, se esse daqui é o ácido nítrico, então esse daqui vai ser o nitrato. Nitrato, NO3-. Então, vamos pegar o nome desse sal aqui, ó, MgNO3, entre parênteses, 2. Então, esse nome aqui é nitrato e o magnésio. Então, vai ser nitrato de magnésio. Nitrato de magnésio. Agora, o magnésio. Consultando a tabela periódica, o magnésio está na família 2A. Então, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, ele vai perder esses elétrons e vai ficar um cátion divalente. O magnésio, então a gente põe aqui, ó, magnésio 2+, e o nitrato a gente viu aqui que ele tem uma carga negativa. Por quê? Ele só liberou um íon H+. Então, vai formar NO3-. Então, magnésio 2+, a gente coloca do lado aqui do NO3-. E a gente multiplica cruzado. Então, vai ficar Mg, NO3, entre parênteses, 2. Então, é o nitrato de magnésio. Então, é dessa forma que a gente dá o nome aos sais. Agora, vamos pegar aqui, ó, o H2SO3. Ó, a gente viu no slide anterior, o H2, ó, o H2SO4 é o ácido sulfúrico. Se a gente tirar um oxigênio dele, vai ficar H2SO3. Então, diíco vai para oso. Diíco vai para oso. Então, se a gente pegar aqui, ó, H2SO3, a gente chama de ácido sulfuroso. Ácido sulfuroso. Que aí você coloca ele em água, vai liberar H+, que é um ácido de arrênios, mais SO3 2-. SO3 2-. Então, quando termina com oso, o ânion dele vai terminar com ito. Então, eu coloquei aqui, ó, quando termina com oso, vai terminar com ito o ânion. Então, esse SO3 2- vai ser sulfito. Sulfito. Então, se a gente pegar esse sal aqui, ó, NaSO3, um metal com um não metal. Então, esse ânion SO3 é o sulfito. Então, sulfito de sódio. Sulfito de sódio. Por que tem essa fórmula aqui? O sódio ele está na família 1A. Isso consultando a tabela periódica. Então, você vai ver que ele está na família 1A. Todos os elementos ali da família 1A têm um elétron na camada de valência. Então, ele tende a perder esse elétron. Tende a perder esse elétron para adquirir estabilidade. Então, vai formar Na+. Na+. E o sulfito, a gente viu aqui, ó, que é o SO3 2-. SO3 2-. Então, a gente pega a carga do um e passa multiplicando, vai ser o índice do outro. Pega a carga do um, passa multiplicando, vai ser a carga do outro. Então, vai ficar Na2SO3. Então, isso daqui seria a fórmula do sulfito de sódio. Só para corrigir aqui, ó, nessa fórmula aqui faltou um 2 aqui no sódio, o índice 2 aqui no sódio, tá? Só para corrigir, depois eu arrumo no slide. Então, a fórmula do sulfito de sódio é Na2SO3, sulfito de sódio. Mais um exemplo aqui, ó. O H3PO3. Em solução aquosa, coloca ele em água, libera H+, mais PO3-. Então, a gente viu nos slides anteriores que quando a gente tem H3PO4, é ácido fosfórico. Mas aqui a gente tem um oxigênio a menos. Então, vai ser H3PO3
então ele vai terminar com oso. Então, o nome desse ácido aqui vai ser ácido fosforoso. Ácido fosforoso. Então, de oso, ele vai para ito. Então, esse PO3 vai ser o fosfito. Fosfito. Então, como que a gente dá o nome ao sal? Mg3PO32. Então, esse grupo aqui é o fosfito, esse aqui é o magnésio. Então, o nome desse sal vai ser fosfito de magnésio. Fosfito de magnésio. Por que que vai apresentar essa fórmula aqui, ó? O magnésio, consultando a tabela periódica, ele está na família 2A. Se ele está na família 2A, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, ele vai perder esses 2 elétrons na camada de valência para adquirir estabilidade e vai ficar um cátion divalente. Então, a gente coloca aqui a Mg2+, Mg2+, e coloca do lado dele o fosfito, que é o PO3 3-, ó, PO3 3-. E aí, o que que a gente faz? A gente pega a carga de um, passa multiplicando e vai ser o índice do outro. Então, vai ficar Mg3, PO3, 2. Mg3, PO3, 2. Então, essa daqui seria a fórmula do fosfito de magnésio. Mais um exemplo aqui, ó. A gente viu nos slides anteriores que o HNO3 é o ácido nítrico. Agora, o HNO2, como está aqui nesses slides, HNO2, ele é o ácido nitroso, porque de ico vai para oso, né, quando a gente subtrai um oxigênio. Então, vai ser ácido nitroso. Quando coloca ele em água, libera íons H+, mais NO2-. Então, NO2-, de oso, ele vai para ito. Então, esse NO2- vai ser o nitrito. Nitrito. Então, como é que a gente dá o nome aos sais? AlNO2 3. Então, esse grupo NO2 vai ser nitrito. Nitrito de alumínio. Nitrito de alumínio. Por quê? O alumínio ele está na família 3A, consultando a tabela periódica, né? Tem que consultar a tabela. Se ele está na família 3A, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, para adquirir estabilidade, ele vai perder esses 3 elétrons. E vai formar um cátion trivalente. Então, a gente coloca aqui alumínio 3+, ó. Alumínio 3+. O nitrito, a gente viu aqui, ó, que é o NO2-, porque ele só tem um íon H+ aqui, ó, liberado. Então, NO2-. NO2-. Então, o que que a gente faz? A gente multiplica cruzado. Então, vai formar Al, NO2, entre parênteses, 3. Então, vai formar nitrito de alumínio. Nitrito de alumínio. Então, é dessa forma que a gente dá nome aos sais. Então, o último slide da aula de hoje, sobre esses conceitos de sais. Olha esse ácido que a gente viu na aula passada, ó. O H2CO3. H2CO3 é o ácido carbônico. Ácido carbônico. H2CO3. Ele, em solução aquosa, libera 2H+, mais CO3, 2-. Então, de ico, ele vai para ato. Ico vai para ato. Então, esse ânion aqui vai ser o carbonato. Ácido vai ser o carbonato. Então, se a gente pegar esse sal aqui, ó, o CaCO3, vai ser o carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio. Como é que a gente dá o nome a esse ânion aqui, ó? NH4, 2CO3. Esse ânion aqui é o carbonato.
E esse NH4+, eu até coloquei aqui do lado, é o íon amônio. Íon amônio, NH4+. Então, a gente chama de carbonato de amônio. Carbonato de amônio. E para finalizar, a gente viu que tem o ácido carbônico, que é o H2CO3, ácido carbônico, que nem a gente viu anteriormente, nesse mesmo slide. Às vezes, ao invés de ele liberar 2 íons H+, às vezes ele libera apenas um e forma o HCO3-. O HCO3- é chamado de ânion bicarbonato. Ânion bicarbonato. E ele forma um sal importante. Vamos pegar aqui, ó, esse sal, ó, o NaHCO3. Então, HCO3 é o bicarbonato. Então, fica bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ele é utilizado em medicamento, aquele Sonrisal. Ele contém bicarbonato. Quando você coloca ele na água, ele borbulha e libera CO2, tá? O bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio também ele é utilizado como fermento químico nos pães, né? Então, faz a preparação da massa do pão ali com bicarbonato. E quando coloca no forno, ou numa sala mais quente, o que acontece? Esse bicarbonato, ele se decompõe e libera CO2. Quando libera CO2, o CO2 é um gás, né? Ele expande ali a massa do pão, e por isso que o pão ele tem aquelas bolinhas não preenchidas dentro da sua estrutura, né? Porque o CO2 ele sai e expande aquela estrutura. Então, ele é chamado de fermento químico, né? O bicarbonato de sódio. Então, o bicarbonato de sódio, a fórmula dele é NaHCO3. NaHCO3. Então, com isso, a gente chegou no final da aula de hoje. Os slides referentes à aula de hoje já estão no SIGA. A lista de exercício 11 também já está no SIGA. Daqui a pouco eu vou pegar o vídeo da aula de hoje, vou colocar no YouTube e mando o link no grupo do WhatsApp da turma. Então, eu vou encerrar a gravação.